Então vamos lá, olha, tô aqui com mais uma conversa com o meu mais novo amigo aqui, Júlio Luckmann. Ele é fitoterapeuta, tá? Então eu que sou um médico extremamente acadêmico, estava até fazendo uma prévia aqui com ele, saía do meio uspiano, né? E a gente praticamente não tem essa formação de fitoterapia. E eu comecei já há alguns anos a prescrever um fitoterápico que já é conhecido, super popularizado, que são os canabinoides, derivados de uma planta chamada cannabis, tá? Que algumas pessoas fazem um uso, a meu ver, inadequado, né, dela, mas enfim. E aí, vamos entrar um pouquinho mais nesse mundo aqui, falando com o Júlio, tá bom? Júlio, obrigado por aceitar o convite. O Júlio está em Florianópolis, é isso? Curitiba. Curitiba, desculpa. Então, estamos à distância, uma conversa aqui. Júlio, me fala um pouquinho, obrigado mais uma vez por aceitar o convite para falar, mas me fala um pouquinho de você, Júlio. Como é que foi a sua formação? Como é que você chegou aonde você está hoje aí? Como é que você chegou e fala, fitoterapia é o meu caminho aqui? Vamos lá. É meu universo. Boa. A minha formação inicial não é na área de saúde, eu não nasci na área da saúde, eu nasci na área de ciências humanas, fiz a minha primeira graduação em filosofia, depois fiz em história. As minhas primeiras especializações foram todas nessa linha de humanas, psicopedagogia, psicologia, enfim. Até o dia que eu sofri um acidente, perdi um dedo indicador da minha mão esquerda. Experimentei uma condição emocional não muito legal, beirei ali o fosso da depressão por causa disso. Isso você estava com quantos anos? Fazem 17 anos, 17, quase 18 anos. Sim. E aí, como eu já era professor universitário na época, eu já dava aula na PUC aqui do Paraná, eu comecei a estudar a área de neurociência para entender o que estava acontecendo comigo. E da neurociência eu fui me especializando, mestrado, doutorado. No meu primeiro doutorado eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais a linha de comportamento fisiológico mesmo, aí eu voltei a fazer nutrição. Aí como eu já estava bastante aprofundado nessa linha de neurociências, a neuronutrição foi a minha especialização óbvia. Aí eu comecei a estudar neuropsiquiatria, neuronutrição e fui nessa linha. E foi aí que me despertou a necessidade de conhecer um pouco mais sobre plantas medicinais, porque muitos dos tratamentos que nós aplicávamos na época, aqui já na universidade, eles não surtiam efeito com a medicação tradicional. Aí essa parte de nutrição me acendeu uma luz super importante, e hoje é a minha bandeira principal de trabalho, que não adianta fazer qualquer tipo de trabalho na saúde, qualquer tipo de terapia, se você não fizer a terapia nutricional antes. Aí a minha especialização foi nessa linha, e hoje o meu doutorado, que eu faço nos Estados Unidos, é em terapia nutricional e fitoterapia. Estudo especificamente a copaíba, né, especificamente. Então, a minha vida, ela sempre foi cheia de... Mas a sua formação de humanas, mas depois você fez faculdade de nutrição, você é nutricionista, e aí você se tratou dessa sua depressão aí com fitoterapia ou com alimentos, digamos assim? Terapia, terapia nutricional, a terapia nutricional é chamada trofoterapia. A base dela é pensar o alimento como remédio. Então, quando a gente pensa um alimento funcional, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do alho. O alho, ele não só faz a nutrição do corpo, ele tem a alicina, que é uma substância que age no nosso sistema imune. Então, ela é um alimento funcional. E a terapia nutricional vai pela alimentação funcional. A planta medicinal, ela se difere do alimento funcional, basicamente, porque a função da planta medicinal não é nutrir o corpo, é apenas usar um princípio ativo da planta para incidir sobre a nossa saúde em algum sistema. Então, a diferença do alho para uma alcachofra, por exemplo, é que a alcachofra a gente não usa ela, pelo menos via de regra, não usa ela na alimentação, mas ela tem um princípio funcional ali na alcachofra que vai formar, por exemplo, lá no nosso fígado, vai induzir a formação de enzimas hepáticas. Então, essa é a única diferença. Por isso que terapia nutricional e fitoterapia são irmãs. Elas trabalham mais ou menos alinhadas. Todo o princípio químico, fisiológico, toda fármaco que a gente estuda por trás desse conceito é o mesmo. A diferença é que na terapia nutricional a gente ainda vai por essa linha de nutrição.
Para você ter uma ideia, Terapia nutricional você fala trufiterapia, é isso? Que você... Trofoterapia. Tá. É a primeira vez que eu ouço esse termo. Que espetáculo. mas ele é extremamente interessante e hoje o mundo acadêmico, né, nessa linha de nutrição tem explorado bastante isso, principalmente porque o mercado mundial tem dado uma guinada nesse sentido de uma ciência médica mais voltada para o integral, para o sistêmico. Então, assim, esses termos que antes ficavam muito restritos a mestrados e doutorados, hoje eles estão sendo muito mais popularizados. As pessoas, de uma forma geral, já estão buscando muito mais isso, né? Se você for olhar, há 10 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de conversa em consultório com o paciente. Era o que o profissional estava dizendo ali, era lei e acabou. Hoje não. Hoje o cara pesquisa na internet. Claro que tem muita coisa que acaba atrapalhando no jogo, né? Porque o pesquisa na internet tem muita informação vaga, muita informação imprecisa, enfim. Mas as pessoas estão buscando muito mais. E o próprio Sistema Único de Saúde brasileiro já tem aberto muito mais as suas portas para esse tipo de trabalho. Porque se a gente for observar hoje, a partir de 2006, 2009, e com a legislação aprimorada em 2016, as chamadas terapias integrativas, que para mim não são terapias integrativas, fazem parte do rol, né, tanto da nutrição quanto da medicina, hoje já estão dentro do SUS. Nós temos hoje dentro do SUS 20 fitoterápicos que podem ser prescritos por nutricionistas, por médicos, por farmacêuticos, por todo mundo que de alguma forma trabalha, por fisioterapeutas, né? Então a gente tem expandido muito esses conceitos dentro do mercado de uma forma geral, né? Que para mim é muito bom. Não, tô gostando, mas é um mundo à parte isso daí, é uma vida estudando isso. Tô até pensando como é que eu me ensino e tiro proveito até para aprender e oferecer isso para os meus pacientes, né? Porque eu tô começando a tangenciar um pouquinho esse mundo, mas como é que você tem uma formação disso? Porque tem muita gente que fala muita besteira, né? Com certeza, em todas as áreas, na minha, na sua. Como é que você faz uma formação séria nesse meio aí, de trofoterapia ou de fitoterapia? Existe, por exemplo, uma especialização disso? Já tem um lugar que você possa aprender a respeito? Sim, sim, claro. As especializações em fitoterapia e fitoterapia clínica, elas já fazem parte, é uma das especialidades da nutrição, por exemplo. A gente tem na nutrição 32 especialidades. Uma delas é em fitoterapia. A gente trabalha com prescrição de fitoterápicos. Existem manuais hoje que são muito interessantes, que eu acho que valeria muito a pena, inclusive você que gosta bastante de estudar. Deixa eu pegar um exemplo aqui para te mostrar. E essas aí são... A nutrição é um pré-requisito, é isso? Você tem que ter uma formação em nutrição e depois... Não necessariamente. Se você for da área de saúde, você pode fazer, ó, Manual de Prescrições de Fitoterápicos para Nutricionistas. Esse aqui é específico, né? Pelo nutricionista. Esse daqui é específico. Mas não que você não possa fazê-lo. É que quando a gente fala especial para nutricionistas, é que daí aqui dentro a gente está falando de toda uma legislação da nutrição que permite ou não o uso de alguns fitoterápicos. Mas o que está aqui o médico pode usar. Todos que estão aqui são de uso da medicina. E hoje a gente já tem linhas de pesquisa dentro de mestrados e doutorados, que é o meu caso. Eu faço o meu doutorado nos Estados Unidos e o meu doutorado especificamente é em trofoterapia e em terapia nutricional, que é a fitoterapia, né? E você está fazendo à distância, fazendo online. A distância, sim. A gente vai lá uma vez por ano, uma vez a cada duas vezes por ano, né? Só para fazer as provas, porque hoje a internet nos possibilita fazer esse contato, né? Eu faço muitos cursos pela própria USP, por exemplo. Há 10 anos atrás era impensável fazer qualquer coisa pela USP que não fosse presencial, né? Estamos conseguindo tirar vantagem da tecnologia de uma maneira muito positiva nesse aspecto, né? Inclusive a nossa conversa agora, por exemplo, né? Eu tô adorando aqui, tô achando muito bom. Mas vamos lá, ó, pensar um pouquinho aqui como é que eu era sensibilizado. Ainda sou, né? Mas vamos lá, eu sou geriatra de formação, aí você vai num congresso de geriatria e eles vão falar sobre as questões envolvendo fitoterapia. Em geral, eles citam
as catástrofes relacionadas aos fitoterápicos, né? Então, uma pessoa estava tomando pílula anticoncepcional e aí começou a achar que era legal tratar a depressão com garra do diabo, é isso? Qual que era o... tô confundindo aqui, qual que era o... Agora me falhou. Melissa officinalis, valeriana, que são fitoterápicos que têm interação medicamentosa. Isso, e aí ela estava usando, começou a usar um fitoterápico e engravidou. Cortou o efeito do anticoncepcional, né? E aí ele começou a apresentação falando isso e falou, olha, todo mundo tem às vezes a ilusão de que tomando algo natural, você está seguro, você não tem problema nenhum, né? Mas, se tem efeito terapêutico, também vai ter efeito colateral, também vai ter interação medicamentosa. E o problema da fitoterapia, que é aí que eu fico com o meu receio pessoal, é que muitas vezes você não sabe onde você está pisando. Você não sabe, não tem claro para todos os fitoterápicos que a gente usa, quais são as interações medicamentosas, quais são os efeitos terapêuticos. Você sabe o benefício muitas vezes, até por uma questão histórica, mas a gente não tem claro todos os efeitos colaterais, todas as interações medicamentosas, e isso dá uma certa insegurança. Até eu que sou geriatra, né, meus pacientes eles tomam uma farmácia de remédios. Como é que você lida com isso? Tá, eu acho que vale a pena a gente fazer uma distinção de conceitos aqui para ficar bem fácil da gente entender. Tá. Planta medicinal não é fitoterápico, tá? Fitoterápico, para ser fitoterápico, ele já tem que ter passado por algum tipo de processo de industrialização. Ou ele está super concentrado, ou ele está encapsulado. O fitoterápico, nós não temos problemas com fitoterápicos. Por quê? Porque eles estão regidos por uma legislação, inclusive, muitas pessoas pensam que fitoterápico não é remédio. Não é verdade. A fitoterapia é uma linha da alopatia. Então, duas coisas que eu sempre costumo falar para as pessoas, inclusive nas formações acadêmicas. Fitoterápico é remédio como qualquer remédio de farmácia. Ponto. Segundo, o fato dele ser extraído de fonte natural não significa que ele é inerte ou que ele seja completamente seguro. É por isso que é necessário a fitoterapia, que a gente tenha uma legislação específica que faça o regimento disso. Hoje nós temos um grande manual. Eu vou pegando livros aqui à medida da necessidade. Então Beleza. Isso daqui, ó, é um guia de medicamentos e produtos fitoterápicos que fazem parte. Aqui você tem tudo: interação medicamentosa, dosagens, quais são as patologias que são tratadas, igual um livro de semiologia médica. É mesmo? Vou pegar o meu aqui, vou ver se eu acho o meu que eu tenho aqui quando eu... Então, porque eu falei, agora não estou achando, dele ter levado para casa para estudar. Isso. Mas ele tem toda uma legislação. E aí uma questão interessante, doutor Paulo, que é legal a gente falar para as pessoas, é que a fitoterapia não é um tratamento alternativo, tá? Não é alternativo. Ele é alopático igual a qualquer tratamento. Tanto que, se eu for tratar uma depressão, ou sei lá, vou pegar o exemplo aqui do sono, né? Se eu for fazer um tratamento com sono e eu for fazer o uso de uma medicação, clonazepam, indutor do sono, e eu quiser usar o mesmo receptor, eu vou ter lá, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, que pega exatamente o mesmo receptor, com a mesma, tudo igualzinho, não muda nada. O que eu estou fazendo é apenas mudar uma fórmula que é totalmente química para um óleo essencial que foi extraído de uma planta chamada lavanda. Então, o fitoterápico ele não é um tratamento alternativo. O que é alternativo? Planta medicinal. Aí você vai falar, mas por que a planta medicinal é um tratamento alternativo? Porque a gente não tem como controlar a quantidade de ativos que existem numa planta. Por exemplo, aqui, ó, eu estou fazendo uso de um chá. Eu não tenho como controlar a miligramagem do que está aqui dentro. Eu não consigo fazer isso. No óleo essencial, eu sei exatamente quanto que eu tenho de miligrama de cada coisa. Eu lembrei o que era. Erva de São João. Erva de São João. Isso daí é considerado o quê?
É planta, não. É planta medicinal. Planta medicinal. Então nessa você não tem o controle. Não tem controle. Ah, A erva de São João é uma erva bastante utilizada para fazer controle de diabetes. Ela tem um impacto interessante no nosso pâncreas e no nosso fígado. E olha só que interessante, lá no fígado nós temos um sistema enzimático chamado citocromo P450, que metaboliza um monte de coisa, e que quando você consome uma planta medicinal como essa, você pode alterar o ciclo da metabolização de um determinado remédio. Mas isto que pese a nosso favor, até o café preto faz. Se a gente for pensar o que o café preto faz em termos de metabolização de alguns medicamentos, como, por exemplo, medicações que são utilizadas para o controle de depressão, ele vai metabolizar, ele vai aumentar a meia-vida, aliás, ele vai diminuir a meia-vida de alguns desses remédios e a pessoa pode ter problemas. Mas aí não é só planta medicinal, aí a gente tem que pensar a nossa própria alimentação como um todo, né? O que eu falei agora há pouco, o alho, a salsinha, né? Tudo que a gente está colocando na nossa alimentação, um brócolis, uma couve, tudo isso vai alterar o funcionamento e a metabolização de um monte de coisa, né? interessante. Foi isso aí. Foi justamente isso que aconteceu lá. Teve uma epidemia de cortar o efeito de anticoncepcional porque as mulheres tomaram erva de São João para tratar o emocional e começaram a engravidar. E aí o cara começa a apresentação assim, né? Eu falei, puxa, é interessante a maneira de pensar. Mas pensando nessa questão aí de trofoterapia, como é que você regula a dose? Não tem, Oi? não tem como fazer uma regulação perfeita. A trofoterapia trabalha por aproximação, porque a gente não consegue controlar a quantidade exata e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Controlar a quantidade exata de componentes que você põe na alimentação, por exemplo. Vou te dar um exemplo bastante simples. Quando a gente vai pensar em termos de controle bacteriano, inevitavelmente vem à cabeça da gente o uso de antibióticos. Os antibióticos vão agir em inúmeras formas. Vão agir na reprodução da bactéria, vão deixar a bactéria mais frágil para que o próprio sistema imune possa atacá-la. Se a gente for pegar um dente de alho, corta ele em pedaços, em pedacinhos, coloca ele em meio copo de água morna e faz a famosa água de alho, eu extraio dali a alicina, que é um potente antibactericida. Só que ele é um potente bactericida de contato. Então, se eu tenho, por exemplo, uma infecção, uma inflamação de garganta, e não é aquela inflamação que já está quase em septicemia ali do cara, o orégano e o alho são extremamente eficientes para isso. Então, ao invés de usar um remédio, eu posso usar o alho para fazer isso. Agora, qual é o tamanho do dente de alho? Não tem como saber. Aí você começa nessa... Você se perde, né? E nem para pegar não. A grande questão é que aí na trofoterapia, a gente estuda muito os mecanismos de biofeedback do corpo. O que são esses mecanismos? São os mecanismos que o nosso corpo já tem, a gente já está dotado disso, para, por exemplo, pegar o que precisa e o que não precisa vai embora. O que é diferente, por exemplo, do que acontece com uma medicação. A medicação a gente já sabe que a taxa de absorção dela vai ser X, Y, Z e a gente tem como controlar. Na alimentação eu não consigo fazer isso, porque daí a microbiota interfere, se o cara está com o intestino inflamado, interfere, o que ele está comendo junto com aquele alimento interfere. Um exemplo bem característico, você resolveu comer um pé de rúcula. A rúcula tem antinutriente, ela tem oxalato de cálcio na sua composição. Se o oxalato de cálcio estiver sendo consumido junto com carboidrato, carne, não sei o quê, ele pode interferir na absorção. Aí o que a gente trabalha na trofoterapia? O tempo, né? O que a gente mais bate e que talvez seja a parte mais importante da trofo não é nem o tratamento da doença, é você fazer a regulação do indivíduo para que ele não caia naquele sistema, porque ele não tem aquele tipo de problema. Se eu sei que a pessoa bebe, por exemplo, eu sei que ela perde creatina. Então, na trofoterapia, eu vou fazer uma complementação na alimentação desse cara para ele ter mais creatina. Eu sei que quem fuma vai ter problema com o zinco. Então, na alimentação, eu vou fazer uma supercompensação porque ele tenha mais zinco na sua alimentação. Enfim, são exemplos variados, mas dá para ter uma ideia de como se trabalha. Mas você não tem tanta precisão. Você fala, aumenta um pouquinho a sua ingesta disso. Você está com gordura no fígado, você citou o exemplo da alcachofra ali. Então, aumenta um pouquinho de alcachofra ou determinados alimentos que ajudam a remover a gordura do fígado. É mais ou menos nessa linha. Isso, facilitam o detox lá do hepatócito.
Mas assim, a gente tem que ter uma noção, e talvez isso determine muito do que a gente chamaria de importância de uma técnica ou de outra, é que dependendo do nível de gravidade, é médico, cara, não tem conversa, não tem, a gente tem que caminhar para a medicina. O cara tá com gordura no fígado nível 3 indo pro nível 4, cara, é médico, não tem trofoterapia. Agora, se a gente for pensar em termos de prevenção, aí a nutrição nessa linha, nutrição clínica, trofoterapia, fitoterapia, elas dão de lavada. Por quê? Porque a gente tem muito mais tempo para trabalhar a pessoa, a gente tem muito mais tempo para fazer prevenção. Só que para a pessoa entrar nesse jogo, ela deveria se conscientizar antes. E infelizmente não é o que acontece hoje. O que acontece hoje, a gente está remediando. Dos meus pacientes que eu recebo em clínica, eu gostaria que 90% fosse para trabalhar prevenção e 10% para trabalhar correção. Isso sempre, né? Isso sempre. E no seu caso, vamos lá, você falou que bateu uma depressão depois desse acidente que você teve e você optou por se tratar mais na linha da fitoterapia ou mais na linha da alopatia? Que também você já me explicou que fitoterapia é uma variante de alopatia, mas por que você optou por... Que eu nem sei, né? Tô assumindo aqui que foi o que deu uma guinada na sua vida. Eu acho que você deve ter ido por esse caminho. O que fez você tomar essa decisão? E não ir para um antidepressivo clássico, digamos assim. Sim, é porque, na verdade, assim, tanto a trofo quanto a fitoterapia exigem da pessoa uma mudança de estilo de vida. Não tem como, é impossível você pensar, por exemplo, no tratamento... Vou te dar um exemplo aqui da questão da ansiedade. Sei lá, você está usando um recaptador de serotonina, um recaptador de dopamina para ajudar a pessoa a estabilizar o humor dela. Não tem como fazer sentido usar uma medicação se você não está, por exemplo, produzindo serotonina, se você não está produzindo dopamina. Esses níveis muito baixos vão fazer com que o remédio também não tenha a sua eficiência total. E nessa linha, eu gosto muito dessa ideia de fazer mudança de estilo de vida. Eu pesava 76 quilos, mais ou menos, eu fui a 110 nesse período, porque a depressão muda ciclo biológico, muda ciclo fisiológico de um monte de coisa, de um monte de hormônio, o teu ciclo metabólico muda completamente. Eu fui a 110 quilos. Não foi por muito tempo, foram 6, 7 meses mais ou menos, mas quando eu refiz todo esse processo de regulação de estilo de vida, eu voltei ao meu peso anterior. Hoje eu peso 71 quilos, estou assim há quase 17 anos já nesse período. Muito tranquilo, muito de boa. O meu filho, que se você me acompanhar nas redes sociais, você vai ver bastante disso. Meu filho, com 15 anos, também pesava 108, 109 quilos nesse ajuste de estilo de vida, fazendo o ajuste da alimentação e só o uso de fitoterápico. Hoje ele é fisiculturista profissional, é competidor brasileiro, está indo para o internacional. Assim, a minha esposa, meu pai era diabético, a minha mãe estava lá com um monte de problema cardíaco. Então, essa mudança de estilo de vida faz com que os próprios ciclos biológicos façam aquilo que eles precisam fazer. É óbvio que uma pessoa que tem diabetes do tipo 1 não vai adiantar fazer fitoterapia nem trofoterapia. Que não produz insulina. Ele simplesmente não produz mais, não existe como. Agora, se eu tenho uma glândula funcional, se eu ainda consigo fazer essa regulação pelo viés do natural, eu vou procurar sempre uma mudança de estilo de vida. Aí eu sou categórico em afirmar que aquelas pessoas que não conseguem fazer a mudança de estilo de vida, elas precisam ir para a medicação, porque ela não tem outra opção. O exemplo do Ozempic que a gente está agora aí no mercado. A febre de Ozempic está em falta, você não consegue achar na farmácia. Meus pacientes que usam estão... Ainda seja caro, né? O pessoal está... O laboratório, a indústria farmacêutica está lucrando horrores aqui. Então, e aí assim, se a gente for analisar o efeito de um Ozempic, por exemplo, tudo que o Ozempic faz, a gente consegue fazer com regulação de estilo de vida. Tudo. O Ozempic tem ação primária de retardo de esvaziamento gástrico. Demora mais tempo para o cara esvaziar, sair a comida do estômago. Se eu colocar fibra, se eu começar a minha alimentação por proteína, se eu colocar uma gordura no início da alimentação e não no final, a gente tem fechamento de esfíncter pilórico por 2 horas, 2 horas e meia, e eu tenho um retardamento gástrico automático fazendo isso. Se eu for pensar nos hormônios que causam a saciedade, que é um outro impacto que o Ozempic tem,
Se eu for pegar GLP-1, se eu for pegar a leptina, se eu for pegar colicistoquinina, todos eles eu consigo fazer um processo de produção deles para que eu tenha saciedade por mais tempo, se eu, por exemplo, mudar a minha alimentação. Carboidrato no início da alimentação não faz liberação de colicistoquinina. Você pode comer fruta, você vai estar com fome. Agora, se eu colocar um azeite de oliva, um punhado de castanhas, por exemplo, no início da minha alimentação, para lá no meu duodeno, eu fazer o start de produção de colicistoquinina, eu faço exatamente o que o Ozempic faz, sem efeito colateral nenhum. Só que aí a pessoa tem que fazer mudança de estilo de vida. Sem efeito colateral, por que não tem efeito colateral? Porque na alimentação, se você estiver fazendo o uso nas doses recomendadas, você nunca vai ter efeito rebote na alimentação. Teu corpo ele precisa disso. É óbvio que se nós falarmos para uma pessoa comer 3 quilos de castanha, vai fazer mal, é óbvio. Exato, mas aí que eu queria chegar. Mas qual que é a dose? Você fala, a dose adequada, mas não tem uma precisão. Porque se você exagerar no azeite de oliva, você também vai ter efeito colateral, né? Você depende... Vai. Mas é curioso, né? Porque você pega na Itália, eles colocam azeite de oliva logo no começo, né? Mas aí vem o pãozinho. Aí é carboidrato. Isso daí... Com azeite de oliva muda, né? Se você for fazer um pão com ovo, ele é completamente diferente do que fazer o pão só. Média, a gente trabalha com uma prescrição padrão, que é 1 colher de sopa por refeição de azeite de oliva, por exemplo. Mas aí a gente tem que levar em consideração o quê? Peso do paciente, tamanho do estômago desse cara, se ele é novo, se ele é velho, o sexo dele, se é masculino, se é feminino, se é criança, se não é. Então, fisiologicamente, muda de uma pessoa para outra. Mas para quem está ouvindo a gente ter uma ideia do padrão, seria 1 colher de azeite de oliva por refeição, tá? Show de bola, no início da refeição. Em cima do pãozinho, em cima da salada, em cima da comida, enfim. Isso até ajuda, né? Faz o papel da bile, não é isso? Ele vai provocar a bile, né? Porque a bile ela é feita a partir de colesterol e na presença de gordura, ela vai ser despejada lá no intestino delgado para fazer emulsificação. Então, se eu faço esse jogo de colocar o azeite de oliva no início da minha refeição, eu vou ter mais enzimas hepáticas e pancreáticas sendo lançadas ali. E aí entra uma questão da trofoterapia, doutor, que é muito legal. Aí é muito legal. A bile, ela é feita essencialmente de colesterol. Se eu tenho colesterol alto, qual que é a lógica que a gente tem para poder baixar o colesterol de uma pessoa? É eu fazer esse fígado produzir bile. Mas como que eu faço isso? A bile, quando ela cai no intestino, ela é recaptada pelo intestino de novo e ela faz ciclo enterohepático várias vezes, 18, 20 vezes, depende da pessoa. Se eu coloco uma fibra como o psyllium ou como farelo de aveia, não é farinha de aveia, tá? É farelo de aveia. Eu faço um processo de sequestro dessa bile e ela não é recaptada pelo intestino, é levada embora via fezes. O meu corpo tem que produzir nova bile e vai pegar o colesterol circulante e a gente vai fazer um processo de baixa de colesterol só com alimentação e aumento de fibras, por exemplo. Só que é óbvio, né? Se você continuar comendo boi pela perna, continuar exagerando nas gorduras, não regular fígado, o teu colesterol vai continuar alto. Então, ele é uma baixa temporária. Mas ele faz, por exemplo, uma função parecida com um dos princípios da estatina. A estatina tem várias funções. A colestiramina faz isso, né? Às vezes é usado para baixar o colesterol. Sim. Colestiramina é um remédio que ele sequestra os sais miliares, né? É isso aí, interessante. Interessante. E você tem alimentos que fazem que tem esse mesmo efeito. Sim, as fibras alimentares, elas são divididas em 2 grandes categorias, as chamadas hidrossolúveis e as lipossolúveis. Se você for pegar o psyllium, ele tem os 2. Se a gente for pegar a maçã, tem 2. Se você for pegar uma laranja, ela tem os 2 tipos de fibra. Só que na alimentação tradicional, comum, a gente não tem uma quantidade de fibra suficiente para poder baixar um colesterol, por exemplo. Aí eu preciso entrar com uma dose de fibra mesmo, de colher de sopa, por exemplo, colocada na comida, ou você pode fazer ele com água antes da refeição, tanto faz. E aí você usa nesse caso, você vai numa lipossolúvel para ele não ter o efeito colateral da estatina. Sim.
É que a estatina tem outras pegadas também, né? Tem a consolidação da placa lá nas artérias, que daí é uma outra coisa, que aí a fibra sozinha não faz. Mas daí os fitoterápicos, muitos deles fazem exatamente a mesma coisa. Entraria na linha daquela levedura do arroz vermelho ou é diferente? Para que função? Para baixar o colesterol? Sim, ela tem uma série de fibras lá também, mas ali a gente tem alguns polifenóis, ali a gente tem outros elementos que agem no controle do colesterol, mas daí via fígado ou via sistema, de uma forma geral, que é o que, pessoal, a gente tem usado bastante hoje, a questão do resveratrol, que é um antioxidante muito interessante, que age nesse circuito do colesterol, impedindo o acúmulo dele nas veias. E a gente tem isso na uva, a gente tem isso na beterraba, a gente tem isso na cenoura, enfim, né? Os carotenoides que tem na cenoura fazem a mesma coisa. Se a gente for pensar, a vitamina C faz um processo parecido, alimentos que têm ômega 6 fazem um princípio parecido, enfim. Aí dentro do jogo a gente tem que pensar a vida do paciente, o que ele come, o que ele não come, o que ele gosta, o que ele não gosta. E também não adianta prescrever 2 maçãs para o cara ter um acesso maior a ácido málico e a pessoa odeia maçã, aí ele não usa. Então, aí os caminhos é que dependem dessa... Tem um conhecimento para fazer a substituição e não a suspensão. Tá, aí é a sua arte, né? Como atendendo no dia a dia. Puxa, muito interessante. Então, pelo que eu entendi, Júlio, você recomenda que a pessoa... Não, isso aí realmente precisa de um médico, sai das minhas mãos, quando a pessoa não tem disciplina. Basicamente é isso, quando ela não consegue ter a disciplina para modificar o estilo de vida. E às vezes, dependendo do nível de desregulação emocional da pessoa, não é nem porque falta vontade, é porque o sistema dela já não responde mais. É o caso da depressão. Na depressão, a gente trabalha com 5 níveis, né? Via de regra, 1, 2, 3, 4 e 5. A partir do nível 3, que a pessoa começa a ter ideação suicida, por exemplo, não é mais tratamento na nutrição clínica. Tchau, acabou. É médico, é psiquiatra. Tem que fazer medicação, não tem conversa. Porque eu recomendo mudança do estilo de vida aqui, mas eu tenho um timing para recomendar, né? Quando a pessoa está deprimida ou muito ansiosa, quando está com o emocional ruim, nem adianta. Não adianta você pegar alguém que está deprimido, ansioso, e falar, faz isso, faz aquilo, tem que mudar. O cara vai sair daqui, vai me xingar até a 5ª geração, nunca mais volta, não resolve. Então tem uma escala hierárquica de coisas, né? Frequentemente eu coloco o emocional na frente de tudo, senão não tem mudança de estilo de vida. Você percebe isso também? Sim, sim. A minha especialização dentro da neurociência, antes mesmo de fazer essa linha de nutrição, é em emoção. A minha especialidade, a minha vertente de trabalho é em emoção. E todo o impacto que a emoção tem sobre tudo no nosso corpo. É que quando a gente pensa em emoção, as pessoas logo já pensam na parte psicológica da emoção, né? Todo o processo de formação de pensamento e tal. E não é isso. A emoção, ela tem um princípio fisiológico. Toda essa parte de regulação de neurotransmissores, de hormônios, não depende da psique, não depende do que eu estou pensando. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa acorda de manhã cedo e ela pega sol nas primeiras horas do dia, nós temos, a partir da chegada da luz solar na retina, nós temos a estimulação de um sistema dentro do cérebro, que está lá dentro do hipotálamo, que é o núcleo supraquiasmático, vai dar o start, por exemplo, para a produção de serotonina. Se essa pessoa está depressiva e ela inverte o ciclo dela dia-noite, a serotonina dela vai estar baixa, independente do que você dê para ela consumir. Aí, nesse caso, além da parte medicamentosa, que eu preciso corrigir, senão o cara vai ficar doido rapidinho e vai começar a ter ideação suicida e vai tentar e às vezes até consegue o suicídio, aí eu preciso fazer o uso da medicação mais regulação de ciclo circadiano desse cara. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai ficar dependente dessa medicação por 20 anos, 30 anos. Aqueles países que tem inverno prolongado, quando a pessoa não vê a luz do sol, tá uma onda de suicídio enorme, né? É impressionante. Sim. Essa é a vantagem do Brasil, né? Temos que aproveitar que a gente está num país essencialmente tropical. Tirando você aí que tá mais pro sul, você não escapa tanto do inverno mais rigoroso, né? Mas olha a minha cor de pele aqui, ó. Isso aqui é queimado do sol, cara. Eu fico no sol. Se é uma reste de sol, tô lá, cara. Não tem erro. Legal.
Muito bom. E que recomendações práticas você pode recomendar para alguém que está nos assistindo? Vamos lá, a gente até... depois a gente volta em outros assuntos aqui, mas vamos lá. A pessoa está muito mal do emocional. Tem algum alimento, você fala, não, aumenta um pouquinho a dose disso daqui na sua vida, ou desses daqui, desses alimentos aqui que podem te ajudar, né? Pelo que eu entendi, você falou, a pessoa não está produzindo direito a serotonina. Eu no meu modo acadêmico de pensar, eu pensaria, tá, então vamos mudar o tijolinho para ela fabricar serotonina. Vamos voltar para trás e eu pensaria em alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo, que vai ser a matéria-prima para ela fabricar serotonina. É claro que tem as etapas metabólicas e tal, você vai ter que suplementar vitaminas para ela conseguir produzir. Mas seria mais ou menos essa linha de raciocínio, Júlio? Sim, é interessante esse exemplo que você deu, porque ele vai explicar bastante, o que eu vou te mostrar agora vai conseguir elucidar bastante para as pessoas a necessidade de nós entendermos o processo da terapia nutricional para que eu entenda como que isso vai formar dentro do meu corpo algum elemento químico que vai fazer diferença na minha vida. Se eu der um triptofano, por exemplo, para uma pessoa que está com baixa de serotonina, sem antes ter regulado a microbiota intestinal, e ele estiver com uma disbiose, bactérias disbióticas vão pegar o 5-HTP ou vão pegar o triptofano e não vão deixá-lo ser transformado em serotonina. Ele vai para uma outra via. Ele vai para uma via chamada via quinurínica. E o resultado disso é a formação da quinurenina. A quinurenina na corrente sanguínea vai até o núcleo arqueado do cérebro e vai te dar uma puta vontade de comer mais doce, mais farinha, porque é o meio que a bactéria tem de influenciar o teu corpo para você continuar dando suprimento alimentar para ela. Só que o efeito colateral disso é depressão, ansiedade, irritabilidade, esgotamento nervoso. Então, fornecer o 5-HTP para a pessoa, ou fornecer o triptofano in natura, ele é uma condição, em tese, básica para a produção de serotonina. Mas se esse intestino estiver com leaky gut, estiver com a síndrome do intestino permeável, se esse cara estiver inflamado, se esse cara estiver com disbiose, ao invés de corrigir o problema, esse problema vai ficar mais complicado ainda. Então, corrige a microbiota intestinal, desinflama esse cara, aí você dá o suprimento para ele produzir a serotonina. Como que faz isso? Dica prática. Hoje nós temos no mercado algumas plantas funcionais, e veja, isso não é fitoterápico, tá? Planta medicinal ou alimento funcional não é fitoterapia. E é o uso, por exemplo, da cúrcuma longa, do açafrão da terra. O açafrão da terra, se ele for, esse chamado falso açafrão, se ele for preparado do jeito certo e ele realmente for açafrão da terra, ele é antioxidante, anti-inflamatório e pró-serotonina. Numa única planta você faz a correção de tudo. Você consegue fazer tudo. Você desinflama o cara, você trata o leaky gut dele, trata a desbiose dele e ainda dá um input na serotonina do cara. Uma colher de cúrcuma longa em meio copo de água morna, tem que ser água morna, porque senão a gente não faz ativação das enzimas do estômago, elas são todas termodependentes, e eu não consigo fazer ativação de enzima hepática, não consigo fazer ativação de enzima pancreática. Então, uma colher de açafrão, meio copo de água morna de manhã cedo em jejum, já vai dar uma mudada na vida desse cara de uma forma incrível. E como é que você identifica açafrão ou cúrcuma? Ou são a mesma coisa? Na verdade, assim, açafrão, o verdadeiro, é uma florzinha, né? Que é caro pra caramba. Não é desse que a gente tá falando, que é o famoso açafrão verdadeiro. O falso açafrão, ele é primo do gengibre. A cúrcuma é o princípio ativo do açafrão. A curcumina, né? Ou cúrcuma longa. Então você pode chegar, quando você está usando a cúrcuma, você já está usando um açafrão purificado, é isso? Você já está usando o princípio ativo dele, porque hoje você consegue, por exemplo, comprar o óleo essencial de cúrcuma concentrada. Ou na própria farmácia você consegue comprar curcumina, que também é caro pra caramba, mas já é o princípio ativo concentrado. E você tem estudos mostrando isso daí? Como é que a pessoa estuda isso daí? Vê o aumento dos neurotransmissores? Tem muitas variáveis envolvidas, né? Você tem um ensaio clínico, tem... Muitos. É que o que as pessoas precisam entender? Que a ciência, de uma forma geral, ela evolui
à medida que aquilo que está sendo estudado também gera algum tipo de lucro para alguém. Lógico. Tem que uma medicação como essa que foi a vacina que foi feita agora para o Covid. Ninguém surge do nada, ninguém pesquisa do nada para dizer, pessoal, está aqui. Tá aqui, mas eu fiz isso aqui porque eu sou legal, né? Porque eu sou legalzão. É. Então, na questão da alimentação, como eu não posso, por exemplo, pegar uma fórmula como a cúrcuma e patenteá-la só para a minha empresa, a quantidade de estudos que nós temos sobre plantas funcionais, fitoterápicos e plantas medicinais é infinitamente menor do que aquela que vai para a linha da medicação. Só que a gente não pode pensar que porque tem mais estudos aqui, isso aqui é mais importante do que isso. Perfeito. A própria USP, por exemplo, tem um estudo legal demais da conta sobre uma planta aí da região de vocês, da região de São Paulo, região de Minas, pega uma região aí do Sudeste, chama pariparoba. A pariparoba tem um antioxidante chamado 4-NT, que é 20 vezes mais potente do que a vitamina C. Pariparoba. Eu acho que eu até tenho ela aqui em cima da mesa. Não, sim, é interessante isso daí, porque eu vejo isso nos estudos com... beleza, tá abastecido aí. Pariparoba. No seu caso, você faria, por exemplo, um chá de pariparoba, é isso? Sim, o chá pode ser uma forma, porque daí a gente tem ali a extração pelo viés do chá do princípio ativo, mas a pariparoba já tem esse ativo chamado 4-NC concentrado em cápsula como fitoterápico. A própria USP disponibiliza estudos bem legais sobre isso. Então, existem sim muitos estudos, mas, de uma forma geral, a gente tem carência de estudos que comprovem muita coisa. Não, mas eu vejo isso com os canabinoides também, porque o fato de você de ser um fitoterápico, você não vai ter patente, né? Não tem uma patente por trás. Mas você sabe uma fonte legal de pesquisa? Eu não sei se você conhece a farmacopeia brasileira. Conheço. Esse daqui, isso aqui é o formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira, tá vendo? Isso aqui é o documento da Anvisa, Isso aqui é o documento da Anvisa, ou seja, é um documento oficial do Brasil com plantas medicinais que são utilizadas, e fitoterápicos que são utilizados, ou que deveriam ser utilizados no SUS. Então é um documento oficial com tudo comprobatório, com análise clínica, com tudo. Você tem ali mais de 200 fitoterápicos que podem ser utilizados na medicina tradicional. 20 deles já são disponibilizados pelo próprio Sistema Único de Saúde, só que daí a gente não conhece. Se você for perguntar na média, para colegas médicos, né? Como é que eu faço para prescrever fitoterápicos para os meus pacientes? O cara vai ficar roxo de vergonha, porque a gente não estuda isso na medicina, não estuda isso na nutrição. Eu não vou ficar roxo de vergonha porque eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sei alguma coisa. Eu vou falar que eu não sei, eu vou estudar. Né? É o que eu falaria, mano. Eu não tenho vergonha de não saber uma coisa. Da coisa que eu não sei, tô aprendendo um montão aqui na nossa conversa, viu? Tô achando muito bom. Mas nem todo mundo tem essa humildade não, viu? Bom, aí cada um é cada um. Eu tô, cada vez eu sei menos aqui, a minha sensação é essa, né? Mas no seu caso, você saiu daquela situação de 18 anos atrás, que você me descreveu aí, obesidade, uma depressão. Você saiu só com a fitoterapia. Só a fitoterapia e... Não tentou nenhum tratamento de antidepressivo, nada nesse sentido na ocasião? Não, eu fui no psiquiatra. Na época, o psiquiatra era um psiquiatra extremamente tradicional, que é a alopatia tradicional, remédio comum e tal. E ele me prescreveu, ele me fez o diagnóstico, ele falou, olha, você está entrando num processo depressivo, isso pode se agravar, e a gente tem esses e esses e esses medicamentos. Na época, eu peguei os princípios ativos de cada um dos medicamentos e fui procurar na fitoterapia o que era equivalente àquilo. Você falou agora, por exemplo, dos endocannabinoides, né? E que são elementos que o nosso cérebro tem vários receptores endocannabinoides, que quando eu faço uso da cannabis, eu vou lá e mexo no CB1, CB2, eu vou lá e digo, olha, meu cérebro faz assim, ó, presta mais atenção, diminui a ação aqui, faz aquilo lá e tal. Mas existem medicações para fazer isso. O que a gente está fazendo é adaptar para um fitoterápico. Porque aí, quando você usa o óleo de cannabis, ele é um fitoterápico. Por que você não quis ir por essa linha de antidepressivos? Você tinha um preconceito?
Você já tinha tido alguma experiência com isso que não tinha dado certo? O que te deu esse estralo que gerou essa conversão e todo esse caminho que você seguiu aí, que você me descreveu? O que aconteceu? Uma conjunção de fatores. Primeiro, eu não estava num estágio de depressão profunda, senão eu teria ido para a medicação normal, tradicional. Segundo, quando a gente olha para a depressão com essa característica de mudança de estilo de vida, me parece que medicação não faz parte desse processo. O que faz parte é tudo aquilo que é mais natural. E aí a gente entra naquela linha que a gente começou a conversa de hoje, né? O que é mais natural para o corpo? Lidar com um óleo de cannabis ou lidar com uma Ritalina? A Ritalina é um monstro que o meu corpo não conhece, uma molécula que em algum momento o meu corpo vai passar a combater. E aí eu pensei, puxa, eu vou testar essa linha do fitoterápico. Óbvio que eu não fiz isso do nada. A gente não está aqui de nenhuma forma induzindo as pessoas a parar a medicação, nem nada disso. Procurar a ajuda de um profissional, que hoje o mercado está com muita gente boa nessa linha de fitoterápicos, e passar a fazer essa regulação de estilo de vida sempre com o acompanhamento de um profissional. Mas 18 anos atrás você já tinha essa consciência, já tinha um profissional sério nessa linha, ou você mesmo que desenvolveu um estilo próprio? Como é que foi? Não, eu tive uma professora na universidade que era especialista nessa linha de fitoterápicos, que foi a pessoa que me colocou no eixo e que me ajudou, e a partir dali me despertou essa vontade, essa necessidade de estudar um pouco mais essa linha de plantas e fitoterápicos e alimentação funcional e por aí vai. Tive uma pessoa assim, não foi sozinho, não. Sozinho é muito difícil, né? Então você não estava numa situação extrema, por isso que você tentou algo mais natural. Ó, esse é um livro super legal. É uma bíblia para a gente trabalhar com alimentos funcionais. Hoje, né? Na época não existia isso. A gente tinha algumas coisas assim que se fazia, mas a parte nutricional para mim foi decisiva. E hoje, Dr. Paulo, eu sou categórico em afirmar, sem medo nenhum, de que qualquer tratamento de depressão, ansiedade, esgotamento nervoso, qualquer doença neurodegenerativa, sem o acompanhamento de um nutricionista, vai frustrar o médico, vai frustrar o paciente, e a gente vai trabalhar abaixo do que a gente poderia fazer se eu estivesse fazendo um alinhamento com essa parte nutricional. Eu acho que o mundo, de uma forma geral, ele tem caminhado muito para isso, né? Tanto que estou aqui conversando contigo, trocando ideia, que é uma coisa que há 10, 20 anos atrás era impensável, né? E como é que você vê as dietas de uma maneira geral? Vamos lá, aquela plant-based, né? Vegetariano, vegetarianismo, onivorismo. Outro dia eu tive uma conversa sensacional com um colega que prega o crudivorismo. Eu quase me converti. Argumentos incontestáveis aqui. Eu não conseguia falar com ele. Falei, pô, sensacional. Como é que você vê? Você adequa para o paladar do paciente, você fala, não, o bom é esse daqui, ele segue nessa linha aqui, ou então você vai se dar mal. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Você tem alguma dieta favorita? Eu, particularmente, eu sou um grande adepto do jejum intermitente, eu mesmo pratico, né? Ontem, por acaso, eu jantei, mas assim, quando os eventos sociais me tiram do prumo aí, mas sempre que eu posso, eu faço só uma refeição por dia. Eu não tomei café da manhã, então eu tô aqui já há mais de 12 horas de jejum. Tô pelo menos garantindo aqui minhas 18 horas que eu procuro fazer por dia, mas sempre que eu posso eu só almoço. Mas como é que você vê essas diferentes dietas aí? O que faz mais sentido para você, Júlio? Sentido é o que me permite regular a vida do paciente e que me permite, dentro do contexto de vida que ele está, fazer a regulação necessária para que ele tenha o melhor resultado possível. A ideia da dieta intermitente, ela é fantástica, e eu mesmo não era adepto, não olhava com essa característica até visitar um hospital na Índia. E lá no hospital, os caras têm uma refeição às 10 horas da manhã e acabou-se. E aí você pensa, ué, como é que o paciente recupera se ele não está comendo direito? É que a ideia de comer e encher a barriga são coisas bem diferentes. A nutrição, numa boa refeição feita de meio-dia, completa, com tudo e tal,
Cara, é sensacional. Era vegano? Esse daí? Nesse hospital que você foi, essa uma refeição que eles faziam, era vegetariano, vegano? Como é que era? Não. Não, não, não. Não, é carne normal, comida normal, ele serve. Não era carne de vaca porque na Índia eu fui pra Índia também, mas tá, entendi. Sim, eles comem carneiro, comem tudo. Então, eu vou muito por essa linha de olhar para a necessidade do paciente. Um exemplo de uma teoria que tem crescido bastante, que é uma teoria que carece de muito estudo científico. Eu vou falar isso bem claro e gostaria que vocês deixassem isso sem corte para não ficar mal interpretado para as pessoas. Quando a gente estuda a dieta pelo tipo sanguíneo, por exemplo, nós não temos evidências suficientes para sustentar ela como teoria científica. Mas na medicina a gente já tem estudos muito interessantes sobre o sistema imunológico do O, do A, do B. Se a gente for observar a quantidade de câncer que o O tem, que o A tem, o câncer de estômago de um, o câncer não sei do que do outro, a alimentação ela pode servir como uma base muito interessante para a gente entender essa necessidade do paciente. Porque, por exemplo, se eu faço uma dieta para uma pessoa que, sei lá, a pessoa adotou a dieta vegetariana ou entrou no veganismo e ela já está com problema de B12 lá no intestino dela, qual a probabilidade dessa dieta piorar muito a vida desse cara? Gigantesca. Essa pessoa está com deficiência de glutamina, deficiência de aminoácido, ela está com problema na biotina. Se eu faço nessa refeição uma restrição desse cara, ele vai ter problema. Então, a minha ideia sempre é assim, identificar na vida do paciente o que para ele faz sentido e dentro da nutrição encontrar todos os 60 elementos químicos que o corpo precisa para que nada falte. Então, a pessoa optou por ser vegetariana. Tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só que ela não pode deixar faltar proteína. E a proteína do mundo animal não é tão simples assim de ser convertida para a gente. Se você for pegar os ômegas, por exemplo. No mundo vegetal, você quer dizer, não é tão simples. É, isso. Se eu for pegar um ômega, por exemplo, o ômega 3 tem lá as 3 configurações clássicas, né? O DHA, o EPA e o ALA. Eu encontro o DHA com grande facilidade na gordura animal. Eu consigo extrair lá da gordura do peixe tranquilamente. A pessoa resolveu ter uma dieta vegana. Não quero, não comer peixe. Eu vou ter que dar para ela um ômega que tem essa base do ALA, do ALA. Só que a conversão dele no organismo não é tão fácil assim. Você vai ter que comer muito mais, você vai ter que cuidar com o excesso de carboidrato, por exemplo. Então, eu sou sempre partidário de adotar aquilo que faz sentido para o paciente, regular o máximo possível para que ele continue tendo a vida social dele, para que ele continue vivendo. Só que em alguns momentos a gente vai ter que fazer cortes ali. O cara que toma álcool à noite, ele vai tomar tiro no pé, não tem o que fazer. É correr contra o tempo. Se eu adaptar esse vinho que o cara toma de noite para de meio-dia, o impacto fisiológico dele é menor. Toda a adaptação fisiológica de fígado e tudo mais. Então, eu não tirei o vinho da vida dele, só puxei para o meio-dia, pronto. Eu gosto de tomar minha cerveja. Tudo bem, mas come uma proteína antes, para você não ter esse acesso tão grande, esse pico de glicose tão alta por causa do álcool. Então, é uma adaptação. Agora, bebo 5 cervejas por dia. Aí não tem milagre, né? A conta vai chegar. Perfeito. E mais alguma dica prática? Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Você falou especificamente do emocional em relação à cúrcuma, para dar uma desinflamada e ao mesmo tempo melhorar os neurotransmissores, né? Mas em termos de perda de peso, algum conselho prático para quem está nos assistindo? Sim, vários. Podemos falar, por exemplo, do vinagre de maçã em termos de alimentação. Vou te dar 2. Boa. Vinagre de maçã, tá super na roda. Todo mundo fala do vinagre de maçã. Como é que isso funciona? Vamos lá. O vinagre de maçã, primeiro, que ele tem uma quantidade de minerais muito interessante, que mexe com o nosso sistema digestivo, ele deixa o nosso metabolismo mais acelerado. O vinagre de maçã, por ser um ácido, ele vai entrar no nosso sistema, regulando todo o sistema digestivo, porque o nosso estômago precisa estar ácido para o duodeno funcionar, para o fígado funcionar, para o peristaltismo funcionar. Se eu uso um inibidor de bomba de prótons, um prazol da vida, por exemplo, eu resolvo o problema lá da gastrite do cara, mas crio uma tremenda de uma confusão no intestino dele. O que o vinagre de maçã faz? Como o princípio dele é ácido,
ele vai fazer regulação das válvulas todas, a cárdia, a válvula pilórica, a válvula duodenal, a liberação de enzima hepática, a liberação de enzima pancreática. Isso falando só de fisiologia de intestino. Se a gente for pensar o ácido málico que tem lá no vinagre de maçã e o que ele faz no hepatócito para ajudar a detoxificar o fígado, para ajudar a regular a parte de colesterol, de glicemia no sangue, ele melhora muito a parte de resistência insulínica, ele é um antioxidante poderoso que limpa, que ajuda a limpar os receptores para que a insulina faça a comunicação mais correta. Ele participa da função mitocondrial, e é extremamente barato. Se você for pensar, o vinagre de maçã é ridiculamente barato. Mas colocar ele no estilo de vida da pessoa já é outra história, né? O ideal... Mas sua recomendação é para ingerir o vinagre de maçã antes de todas as refeições. Sempre, 1,5 colher copo d'água antes de almoço e janta, principalmente, né? Que são as refeições que a gente já tem um nível de acidez menor. O café da manhã, a acidez tá normal, tá dentro do ciclo do cortisol sérico nosso ali, então geralmente não precisa. Mas almoço e janta faz uma diferença muito grande, muito grande. E é super barato, né? Então seria o vinagre e o azeitezinho antes de começar a comer, é isso? Então, depende da função. Aí tu tá colocando ela como se fosse um padrão para todo mundo. Depende da necessidade. Pô, gostei, individualizar. Mas para perder peso, só o vinagre de maçã já vai dar uma turbinada, dá uma saciedade também? Não, o vinagre de maçã não dá saciedade, pelo contrário, ele abre o apetite. O que a gente tem que fazer daí é associar ele com fibra, proteína e uma gordura natural. Que aí fica filezinho, porque você está trabalhando a questão da saciedade com a produção de GLP-1 e colicitoquinina, e você está fazendo esse princípio, né, de melhoria de metabolismo, de receptor de insulina, enfim. É sempre nunca é uma coisa só, né, doutor? É sempre um sistema, né? Quando você está falando de fibra, você está falando de planta. Quando você está falando de gordura, você está falando do que especificamente? Associar com uma gordura. Gorduras vegetais ou gorduras animais de boa qualidade, um pedaço de carne com um pouquinho de gordura. A gente a gordura animal, ela não é um monstro para o nosso corpo. Ela é um monstro se ela for queimada, se ela estiver assada demais, se ela for em grande quantidade, se ela já virou uma gordura trans, aí ela é problema. Mas a gordura normal da carne, ela nunca foi um problema. A pele da galinha nunca foi um problema. Um pouquinho de gordura na carne nunca foi um problema. É que as pessoas exageram, né? Se você, por exemplo, pegar uma carne e fritar ela, você vai criar ali na gordura uma coisa chamada acroleína, que é extremamente tóxica para o corpo. Aquela gordura é ruim. A banha do porco que você fritou lá no torresmo e deixou queimar, virou acroleína. Ó, aí o meu amigo do crudivorismo tá vibrando com essas colocações aí, porque fala não cozinhar nada. É sensacional. As coisas confluem de uma certa maneira. E aquela ideia de falar low carb, o que você acha disso daí? Depende muito de organismo para organismo. Tem pessoas que vão se dar bem com low carb, tem pessoas que vão se dar mal com low carb. Sim, porque aí depende muito da individualidade. Para ficar fácil das pessoas entenderem. O adipócito, que é a célula que guarda a gordura, ela também é um ambiente inerte extremamente importante para o corpo, porque quando a gente não consegue, por exemplo, metabolizar o metal pesado, não consegue metabolizar o metal tóxico, sei lá, como é o caso do alumínio, o que o corpo, como estratégia, faz? Ao invés disso ficar circulando ali no espaço intersticial, ele joga para dentro do adipócito. Ali ele está preso, ali ele não faz mal nenhum para ninguém. Mas imagine que eu tenha feito um processo de emagrecimento sem ter provocado um detox antes na pessoa para fazer a extração disso. Você começa a ter a diluição disso no corpo. Não é incomum que a pessoa fique depressiva, irritada, inflamada, nervosa. A gente tem vários problemas neurodegenerativos sendo causados por esse tipo de emagrecimento sem acompanhamento nutricional. Então, depende de muita coisa. Quando a gente vai pensar no low carb, a palavra já diz, né, uma diminuição ou, às vezes, a retirada total do carboidrato. Mas tirar o carboidrato, dependendo da condição da pessoa, não é muito inteligente, porque o carboidrato é uma fonte de energia. Se eu tiro ele completamente do corpo, sem ter feito uma adaptação metabólica, essa pessoa pode ter uma síndrome ali, uma síncope vasovagal, alguma coisa nessa linha, uma inflamação corporal violenta por causa disso. Então, o que a gente faz? No processo de low carb, a função básica do low carb é ensinar o corpo
a produzir corpo cetônico a partir da gordura para pegar uma outra fonte energética do corpo. Quando acaba a minha glicose, acaba o meu glicogênio, eu pego o corpo cetônico. Puxa, eu estou fazendo uma coisa super legal. Mas imagine que o teu corpo está extremamente viciado em pegar como fonte primária só a glicose, eu vou lá e corto o carboidrato do cara. Ele pode ter, em alguns casos... Em parte a gente faz isso no jejum intermitente, né? Aquela tonturinha que todo mundo sente quando está muito tempo sem comer, as pessoas falam, isso é uma hipoglicemia. Na verdade, não. É a cetose de jejum, né? Exatamente. Mas para chegar nisso tem uma adaptação, né? A gente vai fazendo... o intermitente começa com 12 horas, vai para 13, vai para 14, não começa ela com 18 horas. Se você fizer isso, o cara pode ter um problema. E morrer, por exemplo, né? Morrer? Pode ter uma arritmia, a cetose. Boy. Não, mas pode. Você pode causar um processo de hipoglicemia que pode trazer prejuízos bem complexos. Bem complexos. Por isso que a gente não entra direto nessa linha. Porque a adaptação metabólica para buscar outra fonte, para adaptar a glicose para um corpo cetônico, demora, não é do dia para a noite. Só que tem gente que joga de cabeça e tem algumas técnicas hoje no mercado que fazem isso. E a pessoa pode ter um apagão, pode ter um problema neurológico gravíssimo por falta de glicemia, por uma hipoglicemia muito acentuada. Você tocou em uma série de assuntos aqui que cada frase que você falou aqui, Júlio, daria margem para uma conversa inteira ou muitas conversas, né? Mas vamos lá, na sua consulta, você pede exames para o paciente? Dependendo da necessidade, sim. Porque o exame, ele nunca vai mostrar uma realidade 100%. Ele vai te mostrar um desenho, uma radiografia do cara. Mas, por exemplo, se eu tiver... Eu ia dizer que se a gente tiver algum sintoma específico, vale a pena pedir exame sim. Exame de sangue, hemograma, leucograma, plaquetas, colesterol, AST, ALT, enzimas hepáticas, fígado, B12, depende da necessidade. Mas... E, por exemplo, um exame que eu fiquei curioso, como é que você sabe que a pessoa pode ter aquela toxina dissolvida no tecido gorduroso? Não entendi. Você falou, se a pessoa emagrece muito rápido, ela está queimando gordura e tem, por exemplo, um metal pesado, alumínio, alguma outra toxina que está estocada no tecido gorduroso porque foi um mecanismo de defesa dela, né? Não é só, a gordura não é só uma reserva energética, né? Ela também tem essa função. Como é que você identifica isso? Você faz algum exame específico? Qual que é a sua suspeita para falar nisso daí? Não, a pessoa tenta emagrecer e não consegue de jeito nenhum. O corpo está se defendendo a todo custo porque não quer liberar aquela toxina na corrente sanguínea. Não sei, esse raciocínio eu acabei de fazer, né? Você tem como identificar isso daí e quelar essa toxina? Quer dizer, ela já não conseguiu tirar. O que você vai fazer? Não, você vai ficar com a gordura aí porque ela vai te defendendo, não tem jeito, mas... Não, tem sim. Tem sim. Existem alguns exames de sangue que a gente faz para pegar, por exemplo, metal pesado ou metal tóxico. Mas você tem no sangue. O que está acontecendo dentro da célula, ele te dá uma noção geral, aí associado à sintomatologia, a gente vai por dedução fazer um princípio de emagrecimento leve. A pessoa pesa 100 quilos, por exemplo. Ao invés de a gente ir para um processo de emagrecimento para ela perder logo 10 quilos, a gente faz ela perder 2, 3 quilos, refaz os exames de sangue, porque daí você já tem liberação de adipócito. Se você pega o exame de antes e o exame de depois, e você percebe que alumínio é uma coisa que sobe de maneira bastante dramática, a gente já sabe que está rolando alguma coisa ali que precisa de um processo de detox. Aí para o processo de emagrecimento, faz uma limpeza, faz um detox mais aprofundado, geralmente vai durar entre 30 e 90 dias, dependendo do que a gente está fazendo, para daí entrar no emagrecimento, que é a fase mais complexa, que é a queda de peso mesmo, né? E quando que você pensa que a pessoa tem isso daí? Quando você suspeita? Sintomatologia, tireoide não funcional, resistência insulínica, conduta alimentar dessa pessoa, todas as panelas da casa do cara são de alumínio. A gente vai trabalhando sempre por hipóteses. É sempre um conjunto. A anamnese é uma coisa bem complexa, né? Por isso que o meu trabalho, em termos de consulta, nunca é inferior a 1 hora. A minha consulta não tem como ser menor do que 1 hora. Não dá. Você vê até o tipo de panela que a pessoa usa. Sim, sim.
Eu sei que a panela de inox libera cromo, eu sei que a panela de alumínio libera o alumínio. Então, tudo isso a gente vai na conduta investigando. Se eu sei, por exemplo, que essa pessoa compra frutas e verduras no mercado tradicional, a chance dela estar com metabólitos circulantes no corpo, derivados, por exemplo, de venenos de herbicidas, é gigantesco. Por quê? Porque faz parte. Hoje, a grande maioria das pessoas estão intoxicadas por essas porcarias que a gente tem aí usada como veneno, né? Quem é que não está intoxicado? Porque como é que você escapa disso? Tantas variáveis, quem é que não faz compras em determinados mercados? Não sei. Só quem faz agricultura de subsistência e cria lá no seu quintal algo que é totalmente fora do ciclo. Como é que você escapa desse mundo moderno, digamos assim? Na verdade, escapar a gente não escapa, porque se você pensar, por exemplo, vou para uma ilha deserta, lá você pega um peixe que vai ter um plástico lá dentro. Pronto, é difícil, não tem como escapar. O que a gente precisa fazer é aumentar a eficiência dos mecanismos que fazem o detox no nosso corpo. Tireoide tem que estar 100%, o fígado tem que estar 100%, o intestino tem que estar 100%. Então, a partir do momento que a gente regula esses sistemas, o próprio corpo faz isso. A gente costuma falar, por exemplo, da dieta detox, mas quem faz detox é o fígado. Imagina, o fígado, se ele estiver funcionando perfeitamente, ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz isso sozinho. Se eu estiver comendo bem, tomando água, usando fibra alimentar para fazer esse sequestro de bile que está viciado, ele vai embora, o próprio fígado faz. Então, aumentar a eficiência desses circuitos detoxificantes do corpo melhora muito esse processo. A própria atividade física, por exemplo, melhorar o funcionamento do sistema linfático para drenar líquido intersticial das células, para melhorar o funcionamento, sei lá, de mitocôndria, usar um suplemento como magnésio, enfim, outros, zinco, para melhorar esse sistema, o próprio corpo faz isso. Qual dieta que você não recomendaria? Ou não existe isso? Fala, não, essa daí é uma dieta criminosa. Essa aqui, nossa, essa aqui passa longe. Isso aqui, quem falar disso tá falando besteira. Tem alguma? Tem. Dieta americana moderna, baseada em fast food e comidas em alimentos industrializados. Mas tem alguém que recomenda essa dieta? Eu não diria que recomenda. Essa daí eu vou que todo mundo fala pra você não fazer já. Sim, mas é que assim, ó, dentro do processo de regulação de dieta das pessoas, quando eu parto do princípio de fazer essa regulação dentro do sistema que a pessoa já está acostumado, eu preciso considerar que ela vai comer o fast food, que ela vai comer o sorvete, que ela vai comer o açúcar. Então, a gente não recomenda. Obviamente, não vai ter uma prescrição nutricional de alguém dizendo, vá comer o seu hambúrguer. Mas, indiretamente, dentro da regulação nutricional, você vai acabar permitindo que isso aconteça. Então, o que eu faço? Eu vou fazendo um ajuste até que a pessoa tire isso completamente da sua alimentação. Hoje, por exemplo, existe uma discussão gigantesca entre margarina e manteiga. Margarina e manteiga. Tem nutricionista que vai dizer que margarina pode ser utilizada. Eu acho que não. Na minha dieta, eu digo que não. Ponto. Se a pessoa vai ou não fazer, a gente vai analisar depois para ver o quanto que ela conseguiu executar daquilo. Mas, para mim, margarina não tem conversa. É gordura saturada, tem gordura trans, mesmo que seja em pequena quantidade. É problema, para mim não tem conversa. Eu vou adaptar para outra coisa, manteiga ou coisa do gênero. Perfeito. Poxa, poderia ficar horas aqui falando com você, Julio. Vamos ver se vem alguma pergunta depois, quando a gente postar a nossa conversa. Aí, eventualmente, a gente marca uma nova, se você tiver disponibilidade também. Mas, assim, você quer fazer uma consideração final? Quer deixar alguma mensagem final? A gente falou sobre diversos temas aqui. Eu mesmo vou fazer uma série de reflexões, até dos meus hábitos de vida aqui, que eu tenho. Eu confesso que eu tenho uma queda por fast food. Eu não abuso, mas eu tenho uma quedinha por fast food também. Também sou filho de Deus, né? Mas você gostaria de deixar alguma mensagem? A mensagem principal é: muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Eu acho que a gente tem como missão não apenas tratar o nosso paciente que está aqui no atendimento do dia a dia, que é também uma relação comercial.
mas eu acho que quem estuda a saúde, quem trabalha com saúde, precisa ter a sua fase de transbordamento, ou seja, ir além do comum, que é algo que eu acho que, para mim, é uma missão. Então, eu agradeço muito a todas as pessoas que me possibilitaram estar aqui, inclusive você, e que a gente possa efetivamente transformar a vida de 1, 2 ou 10 ou 50 mil pessoas a partir desse trabalho. Então, a palavra que resume tudo é gratidão. Poxa, eu que agradeço. Obrigado mesmo, Júlio. Foi um prazer estar aqui, gente. Valeu, um abraço para todos aí.